Você sabe quando uma celebridade chega a um determinado lugar, não é? Quando tem aquela multidão de pessoas aguardando com muita alegria para receber aquela personagem. E quando se chega ali, logo se pensa em uma entrevista com aquela pessoa que é uma estrela. Bom, você sabe também que Jesus chegou a Jerusalém e ali ele foi bem recebido. Mas não é só isso. Jesus sendo a estrela da manhã, esse brilha mais. E não somente em Jerusalém, mas o Salmo de número 24 dá um quadro mais ou menos como foi a chegada de Jesus ali no céu, quando ele consumou a sua obra salvadora aqui na terra para salvar a humanidade. Então, ali o Salmo 24 dá mais ou menos um quadro bem lindo sobre esse assunto, tá? Então, ali havia uma multidão de anjos do lado de fora do céu para receber o Salvador, o Rei dos Reis também. E lá do lado de dentro do céu também havia quanta multidão de anjos ali para receber o Salvador que ia chegando depois dele ter derrotado o diabo, derrotado o inferno, derrotado tudo. Bom, mas e aí como foi? Bom, quando Jesus se aproximou dali para entrar, aquela multidão de anjos dizia o seguinte: ó, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E aqueles que estavam do lado de dentro do céu gritavam também, perguntando: quem é esse Rei da Glória? E os daqui respondiam: ó, o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. E eles tornavam a perguntar: quem é esse Rei da Glória? E eles afirmavam: é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Bom, mas por falar em entrevista, o escritor Gordon, um famoso escritor, há mais de 80 anos atrás, ele descreveu de uma forma imaginativa como foi o encontro de Jesus com o anjo Gabriel no meio de toda aquela multidão. Claro, aquele anjo que anunciou o nascimento dele. Claro que, segundo o escritor imaginou, ele deu uma entrevista com Jesus. Ou ele entrevistou a Jesus. Então houve essa entrevista na imaginação daquele escritor. Bom, o anjo Gabriel se aproximou de Jesus e perguntou o seguinte: Senhor, a tua morte expiatória é o suficiente para a salvação de todo mundo? E Jesus prontamente respondeu: a minha morte expiatória, a minha ressurreição, o meu sacrifício é o suficiente para a salvação de todos os povos e em todos os tempos. E aí, o Gabriel perguntou para Jesus de novo, segundo aquele escritor imaginou: mas, Senhor, e como é que todo mundo vai saber? O mundo é tão grande. Como é que eles vão saber que o Senhor morreu por eles e com a tua morte e ressurreição está garantido a salvação deles? E Jesus prontamente respondeu, segundo a imaginação daquele escritor. Ele disse: olha, prevendo essas dificuldades, eu dei ordem aos meus discípulos, dei ordem aos meus seguidores, dizendo o seguinte: olha, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus deu a mesma palavra que ele deu aos seus apóstolos. Mas aí Gabriel tornou a perguntar o seguinte, segundo a imaginação do escritor: mas, Senhor, e se a tua igreja, o teu povo começar a desanimar, começar a enfraquecer e não cumprir a tua ordem? E o que será então? O que acontecerá?
E Jesus prontamente respondeu: olha, se eles não forem anunciar o meu evangelho, eu não tenho mais ninguém a quem enviar. Mas aí ele concluiu o seguinte: mas eu sei que eles irão, porque eles me amam. Então, se eles me amam, eles têm que pregar o meu evangelho, ensinar o meu evangelho e assim por diante. Então, essa foi a imaginação daquele famoso escritor. Isso é muito importante. Bom, que conclusão temos que tirar aqui? A conclusão é a seguinte: Jesus, ele confia em nós e ele espera por nós. Para pregar o evangelho, para os povos serem ensinados a respeito da salvação, não são as autoridades, não são os magistrados, não são as celebridades, não são os famosos que vão anunciar o evangelho, não. Vai anunciar o evangelho é uma pessoa que foi perdoada, que foi transformada, a quem Jesus salvou, é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Para você que é pastor, você que é um simples convertido, são essas pessoas por quem Jesus espera e em quem ele confia. Porque, na verdade, ninguém vai esperar por uma pessoa se não confia nela. Mas Jesus, para pregar o seu evangelho, ele confia nos seus seguidores e espera pelos seus seguidores. Então, aí está. Escrito o que Jesus disse, temos que dizer o seguinte, concluir assim. Jesus disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, para a salvação de alguém, para a salvação de um pecador, ele tem que ouvir o evangelho que Jesus ensinou. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que os anjos desejaram fazer esse trabalho. Tanto que, na imaginação do escritor, Gabriel foi logo fazer essa entrevista com Jesus. Mas Deus não confiou esse trabalho a anjos, mas sim confiou a anjos que estão aqui convertidos, que o pastor, o pregador, Jesus chamou de anjo também, porque é um enviado, é um mensageiro. Então aqui está. Se você é um convertido, sincero, que segue a Jesus fielmente, é por você que Jesus espera e é em você que ele confia. Eu agradeço para você que ficou até o final dessa gravação. Que Deus te abençoe.